Boa tarde a todos, amigos e amigas. É com grande alegria que novamente aqui nos reunimos para o estudo dessa tarde de sábado, onde os corações em sintonia estarão vibrando a um só sentido, aos pés do Cristo, para que deixemos lá a nossa oferta. Falaremos hoje sobre o cego de Betsaida, uma linda passagem do Evangelho. A cura do cego de Betsaida, narrada em Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26, é uma história que apresenta um lindo simbolismo para a nossa edificação. Porém, é necessário examinar os fatos ocorridos anteriormente à cura do cego de Betsaida, para melhor entender as lições de que Jesus deseja nos ensinar nesta passagem. Para nosso esclarecimento, curiosidades, Betsaida significa casa da pesca em hebraico. Pedro, André e Felipe eram naturais dessa cidade. Um outro detalhe é que essa cidade, sendo uma cidade portuária, tinha muitas vicissitudes, muitos problemas, assim como os ocorridos hoje nas nossas grandes cidades, à beira do mar. Então, Jesus fazendo essa cura em Betsaida, ela nos faz refletir bastante, na qual juntos vamos entender aí nos próximos capítulos. Jesus e seus discípulos estavam na região da Galileia. O mestre havia realizado a segunda multiplicação dos pães e peixes, alimentando uma multidão de quase 4.000 homens. Quando chegaram em Magdala, os fariseus pediram um sinal dos céus, e ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Em Marcos capítulo 8, versículo 15. Não se fala precisamente onde houve essa multiplicação dos pães, mas procurando, pesquisando, eu vi alguma alusão, onde Lucas é bem claro, dizendo que é em Betsaida, né? E outros comentários de pesquisadores, né? Os próprios arqueólogos israelenses citam isso aí em alguns estudos. Jesus, com sua linguagem figurada, queria dar a entender que a doutrina e os costumes dos fariseus eram perigosos. Na antiguidade, o fermento era um símbolo de corrupção e putrefação. Os apóstolos, porém, tomaram as palavras do mestre ao pé da letra. Logo, a palavra fermento os fez lembrar do pão material, coisa que eles se haviam esquecidos de trazer. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Em Marcos capítulo 8, versículo 16. Esse acontecimento mostra que os discípulos continuavam demonstrando a falta de discernimento espiritual, apesar dos milagres que eles mesmos já haviam presenciado. Ora, a visão de todos nós, e naquela época, talvez em condição mais grosseira, ela era totalmente materialista, né? Não se enxergava com os olhos espirituais as palavras do Cristo. E nos exemplos que ele dava a nós, decorrente do que se vivia na época, eles sempre transportavam as palavras espirituais do Cristo para a matéria. Isso eu estou citando porque ela começa a nos trazer o entendimento dessa palestra do cego de Betsaida. Jesus, sabendo dessa situação, disse a eles: para que arrazoais se não tendes pão? Não considerastes, não compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Marcos capítulo 8, versículo 17. E em Marcos capítulo 8, versículo 18, ele ainda reforça: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? O Cristo é bem firme, né? Ele é bem imperativo, porque ele sempre operando milagres, levando a palavra. Ainda assim os discípulos que receberam do plano maior a capacidade de curar e fazer também, auxiliar o Cristo na sua jornada, ainda continuavam cegos,
apesar dos milagres operados por eles. Imaginem a situação dos discípulos. Jesus tinha milagrosamente alimentado multidões e eles se fatigavam por causa de pão. Eles não refletiam sobre o que viam e ouviam. Contentavam-se em serem meras testemunhas dos milagres de Jesus. E em Marcos capítulo 8, versículo 21, e eles lhes disse, como não entendeis ainda? Todos nós queremos ser curadores, todos nós queremos operar milagres, mas a gente, quando eu falo nós, pessoal, é o modo globalizado e da forma que nós enxergamos o mundo, e não aqui nos eximindo também desta pequenez de todos nós, porque se estamos aqui no orbe, é porque ainda precisamos muito aprender. Mas olha a nossa cegueira, né? Daí novamente a passagem. Jesus nos apontando, nos mostrando, e ou que sejamos meros testemunhos dos milagres ocorridos, ou querendo operar esses milagres, mas sem o esforço da elevação moral, né? Sem o esforço de auxiliar o próximo. Quantas passagens nós aí ouvimos, né? Que Jesus sempre nos mostra o esforço dos publicanos, né? Quando ele se apresenta ao Cristo junto com o fariseu, né? O fariseu cheio de ofertas e o publicano com pouquíssimos, né? Na passagem do bom samaritano, que é necessário que façamos, que operemos com as mãos. Lembrem também e observem quantas vezes serão citadas pelas mãos nessa passagem. É muito bacana esse entendimento. Na leitura você passa a compreender e entender isso. Precisa das nossas mãos, não as mãos alheias, para que se operem os milagres e se salve aquele que ainda está cego. Naquele tempo, a situação não é tão diferente quanto a de nós hoje. Mudam-se os lugares, mudam-se os costumes, existem várias castas religiosas, onde a cada um prega de acordo com o entendimento bíblico, até aí perfeito, mas todos ainda continuando cegos para o entendimento principal, que é muito simples: amor, caridade e humildade. Então, que já possamos, durante essa palestra, aplicar esse colírio que é o Evangelho, para que possamos sair da turbidez da nossa visão e começar a transformar em cristalino o nosso olhar espiritual para a vida que Deus nos concebeu com tanto amor. Outra passagem muito bela, muito importante, foi a cegueira temporária de Saulo, um perseguidor dos cristãos, que provocou uma fuga em massa, fugindo dele e das atrocidades que ele cometia. Ele, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, vou contar aqui de forma resumida, e diz: Saulo, por que me persegues? E ele, envolvido com aquela luz, com aquela vibração jamais sentida, sem palavras praticamente, ele pergunta ao Cristo: o que queres que eu faça? E ele cita, ele fala para Saulo: vá até a cidade, lá eu lhe direi. E ele foi pego pelas mãos,
Lembre, né? Foi conduzido pelas mãos pelos soldados que andavam com ele e levado até a cidade. Já cego. Ele precisou de ser cegado para o mundo material para passar a enxergar pela visão espiritual. Né? Jesus pede a Ananias, ao terceiro dia, para que vá lá e opere o milagre em Saulo. E Ananias, muito assustado, e fala assim: como eu vou no perseguidor de todos os cristãos? Aí Jesus diz a ele: um vaso útil que será dado para a humanidade, né? Onde que Jesus já sabia que Saulo, o perseguidor voraz de cristãos, seria um ícone de toda essa história, né? Ou queria levar a boa nova a todos. Então, Cristo já o amava desde o início, diferente aos nossos olhos, né? Na condenação, na pessoa de Saulo, e no louvor, na pessoa de Paulo, ambos a mesma pessoa. Então, isso é importante, mais uma vez, é mais uma gota desse colírio milagroso do Evangelho, para que possamos alçar mais longe, né? Trazer a cegueira material para nós, não na acepção da palavra, mas no sentido espiritual, para que possamos enxergar com o nosso coração as dádivas que o Cristo sempre nos oferece e não conseguimos enxergar. Logo que Jesus chega a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. Ou seja, várias pessoas pegaram o cego e o levaram até Jesus. Mais uma vez, operou-se mãos na condução de alguém. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade. Então aí a sagrada mão de Jesus, mais uma vez dando exemplo da iniciativa pessoal. Necessitamos das nossas mãos para operar o bem e a cura, né? A imposição de mãos, quando sempre é dada nas palestras, tamanha é a força que é emanada por nós, uma vez que os nossos olhos não conseguem compreender que nosso corpo todo é luz e é energia. Mas para que possamos canalizar e fazer que essa energia se conduza, necessário se faz nós, materializados, a imposição das mãos, né? Então, mais uma vez, a força que é o despertar para nós fazermos para acontecer. E cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se viu alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Jesus, por meio de atos sucessivos, utiliza desse milagre para simbolicamente dar-nos lições valiosíssimas sobre a visão espiritual. A cura da cegueira estava ligada à revelação das verdades muito mais profundas. Assim, Jesus inicia retirando o cego daquela aldeia, do ambiente de incredulidade, onde a culpa, as lembranças dos erros, os apontamentos e as acusações dos religiosos, de que ele sofria um castigo divino por seus próprios pecados, onde o cego há muito tempo se encontrava.
E Jesus o toma pela mão e o tira dali. O mestre o arranca desse ambiente hostil, onde este pobre cego não tinha muito valor. Jesus o conduz a um novo local, um novo caminho, uma nova caminhada que se inicia ao lado de Jesus. Então, possamos entender claramente aí essa retirada, né? Eu vou falar isso mais à frente, mas já para poder trazer esse entendimento mais profundo a vocês, ali Jesus estava tirando ele da cegueira interior, né? Retirando ele desses pensamentos perniciosos, né? Dos atos com que ele se cometia e que provocou a cegueira simbolicamente ou fisicamente aqui apontada. Jesus cuspiu nos olhos do cego e impôs as mãos para a cura. Cuspir nos olhos pode ser considerado algo um tanto estranho para nós que somos do século XXI. Porém, de uma forma geral, o uso da saliva na antiguidade era comum e uma forma de mostrar ao enfermo de que Jesus queria curá-lo. Assim, o mestre unge os olhos do cego de Betsaida com sua saliva, e pergunta o que ele vê. É importante ressalvar que somente ao Cristo coube a utilização da saliva como um elemento curativo, em razão da sua elevada pureza e sublimado magnetismo. Trazendo entendimento, né, procurar na literatura científica a saliva, ela tem uma série de compostos que inicia-se o processo da digestão, possui anticorpos, pois a nossa boca é uma porta de entrada por uma grande gama de micro-organismos nocivos a nós, e a saliva ela é esse antibiótico natural e a primeira barreira para destruir esses inimigos invisíveis. A questão que Jesus trouxe, no caso da saliva, né? E na época a saliva era algo muito sagrado, ele usou desse artifício, e lembrando a vocês que é a única vez que Jesus precisou de operar o milagre por 2 vezes a alguém. De todo modo, isso tem algum sentido e nós vamos entender. O texto afirma que ele recobrou a visão, entrou luz em seus olhos e a vida deixou de ser uma total escuridão. A luz trouxe revelações das coisas e pessoas que estavam próximas a ele. Isso acontece com aqueles que encontram Jesus. Suas vidas deixam de estar envolvidas em densas trevas. A claridade da luz da salvação de Jesus traz um colorido a mais em nossas vidas. E isso já havia acontecido com os discípulos. Eles já tinham recebido essa unção que saía da boca de Jesus. Estavam em constante contato com suas palavras. A luz já havia entrado em seus olhos, em suas vidas. Já não andavam mais na escuridão. O que o cego dizia, né? Vejo homens como árvores. Ele via os homens como objeto, como coisas. Porém, como aquele cego de Betsaida, os discípulos ainda não enxergavam perfeitamente. Passavam pela mesma turvidez dos olhos. Por isso Jesus pergunta se o cego de Betsaida via alguma coisa. Porque para se aferir a saúde visual de alguém, não basta saber se a luz havia penetrado em seus olhos, mas necessitava saber como ele enxergava. E se essa luz, meus irmãos, pôde tocar o seu coração e dele irradiar para a sua alma, onde o Espírito iluminado irá fazer das suas mãos instrumentos fiéis sobre a ordem do Cristo e dos benfeitores espirituais que andam conosco. A resposta do cego de Betsaida, de certa forma,
fazia referência ao que havia ocorrido com os discípulos ainda no barco. Haviam presenciado grandiosos milagres que o Mestre realizara, curas, ressurreições, multiplicações de pães e peixes, porém não conseguiam enxergar a mensagem espiritual de tudo aquilo que Jesus havia feito. Suas visões não estavam ainda perfeitas, viam somente as coisas materiais da vida. O objetivo de Jesus nesta cura em 2 etapas era mostrar que os seus discípulos já possuíam a luz da vida, mas seus valores estavam fixos ao concreto, ao palpável, ao físico, sem entendimento espiritual. Não haviam ainda absorvido o sentido real da vida de Jesus ao nosso mundo. Ou seja, o Mestre demonstrava que havia uma enfermidade em suas mentes, que atrapalhavam a sua visão. Seus olhos funcionavam bem, porém os valores que suas mentes associavam estavam ainda distorcidos. Os nossos olhos veem a necessidade do auxílio, veem inicialmente a bondade e a necessidade de operar com as nossas mãos o trabalho que está sempre disposto à nossa frente. Somos trabalhadores da última hora. Porém, quando entra em nosso pensamento, isso tudo é desvirtuado em função dos nossos vícios, a nossa forma de viver, a nossa forma de olhar o mundo e ao próximo. Por isso que aí na última linha se diz, isso também acontece conosco. Muitas vezes dizemos possuir a luz da vida. Conhecemos a Jesus, nos julgamos salvos, achamos que conhecemos o Evangelho. E aí saímos a pregar nas sinagogas, a apresentar como o portador da Boa Nova e infelizmente não estamos prontos. E aí vemos na passagem de Mateus, capítulo 15, versículo 14, deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Eu entendo nesta passagem que não só aquele que se diz pastor de ovelhas, que sai arrebanhando essa multidão de sofredores, é o primeiro cego que Jesus nos traz aqui no exemplo. Só que essa multidão de sofredores também são outros cegos, porque entregam a responsabilidade de si a esses pastores de ovelhas, aos falsos profetas, sobre a ordem de entregando os seus problemas a outrem, se julgam salvos, se julgam arrebanhados pelo Cristo. Então, nós, seguidores, formando grandes legiões de pedintes, precisamos de tirar as nossas vendas, aplicar mais uma gota desse colírio do Evangelho, para que possamos enxergar o caminho por onde estamos andando, podendo continuar ou ajustar-se para melhor viver. Por isso Jesus torna a pôr as mãos sobre os olhos do cego de Betsaida e, curando a sua mente, o faz enxergar corretamente. Jesus poderia ter curado totalmente em uma etapa apenas, mas o Mestre queria nos deixar este ensinamento. É necessário que a luz entre em nossos olhos, mas quem enxerga verdadeiramente é a mente. Por isso é preciso uma renovação em nosso pensamento. Não podemos achar que sabemos, que estamos no Evangelho há anos. Precisamos refletir nossas atitudes, nossos conceitos e pedir a Jesus que nos imponha suas poderosas mãos e nos abram a visão para que possamos ver e enxergar o espiritual de Deus. E por fim, Jesus mandou-o para sua casa dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia.
Como ir para casa sem estar na aldeia? Casa diz respeito à nossa intimidade, à mente do espírito, para onde se operam as aquisições necessárias ao progresso espiritual. A aldeia significa a ordenação precisa do Senhor, que mostra ao convalescente a necessidade de vibrar em planos mais elevados. Por isso Jesus o retirou da aldeia para operar a cruz. Ele tirou o cego daquele ambiente pernicioso, das vicissitudes, da maldade, para que pudesse colocá-lo em terreno fértil, operar com essas mãos que o Cristo sempre e até hoje nos aponta para nós, quando necessitamos ir orando para Ele, com coração, com sentimento verdadeiro, para que Ele opere também em nossa cegueira. E quantas vezes nós, ao começar a enxergar, temos o mesmo sentimento do cego. Vejo homens como árvores que andam. A cura só se concretiza quando o imperativo de Jesus, não entres na aldeia, é de fato assimilado. Quando o espírito entende que é preciso recolher-se à própria intimidade, à sua casa, deve fazer reflexões apropriadas e elaborar estratégias de redenção. Se a mente renovada eleger como padrão de comportamento e manter-se em sintonia com o alto, é para aí que deve canalizar seus esforços, suas preces, suas orações, principalmente quando estas são feitas ao nosso irmão, aquele que mais necessita do que nós. Emmanuel nos traz uma mensagem bem oportuna para esta passagem do cego de Betsaida. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia, antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão como Cristo. Não basta ver simplesmente. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Espero ter conseguido trazer a vocês a minha interpretação quanto a esta passagem e rogo ao Mestre Jesus que erga suas mãos aos nossos olhos, operando em quantas vezes e etapas forem necessárias. Essas etapas eu entendo como nossas encarnações. E Jesus, repleto de todo o seu amor, toda a sua ternura para com estes que aqui estão, neste orbe governado por Ele. E quantas vezes forem necessário, Jesus entrará em nossos corações, nos retirando desta aldeia na qual vivemos no passado, das aldeias do passado, dessa aldeia de hoje, para que possamos, enfim,
em última etapa, ao invés de enxergar o mundo material, a turbidez dos nossos olhos, quando clarearem como a última gota das bênçãos do Cristo, possamos, enfim, agradecer o Mestre, beijando os seus pés. Fiquem todos em paz, que Jesus nos abençoe, que nos traga dias melhores, pois este, apesar de tudo, por estarmos vivos e saudáveis, já se torna um belo dia que se vai. Que a paz do Cristo esteja convosco. Que assim seja.